Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado do Senhor Jesus. Quem estiver online aí já vai entrando, glorificando, bendizendo e exaltando o nome santo do Senhor Jesus, porque dele e para ele são todas as coisas, minha gente linda e abençoada. Missionária teve que entrar novamente, porque caiu o sinal da internet, mas essa palavra vai para o teu coração nesta madrugada, porque o Espírito Santo de Deus está me incomodando muito acerca de algumas coisas que têm acontecido no meio do povo cristão, no meio das pessoas que frequentam a igreja, no meio das pessoas que acreditam em Deus, que vão para a casa de Deus, que têm suas Bíblias em casa. E essa é uma palavra que eu quero que o Espírito Santo de Deus me incomodou nessa madrugada demais. Fred, faz aquele favorzão para a missionária, porque essa palavra é para queimar mesmo, é para falar os corações daqueles que estão vivendo de uma maneira errada o evangelho do Senhor. Assim como Deus fala, assim como eu aconselho muitas pessoas e muitas pessoas mandam mensagem para mim, e isso que eu escrevi nesta mensagem, a paz do Senhor, a paz, boa noite, vai entrando, dando glória a Deus, aleluia, seu boa noite, boa madrugada, bom dia, vai compartilhando na sua linha de tempo, nos grupos que você faz parte, porque Deus quer falar de uma maneira séria com as pessoas, com os teus servos, porque olha o que está acontecendo, e Deus me incomodou para trazer essa palavra. Pastora, tira uma palavra para mim. Quantas vezes você já ouviu alguém pedindo isso para um pastor, ou para uma pastora, ou para um missionário, ou para um pregador? Tira uma palavra para mim. Quero saber o que Deus fala. Já aconteceu isso com você? Ou você já viu alguém perto de você fazendo isso, falando isso, perguntando isso para um pastor, perguntando isso, Aricanta-Araçubi-Andaraia, para o pregador da noite, para o pregador convidado da igreja? Porque eu quero saber o que Deus fala. E aí o Espírito Santo de Deus me incomodou para trazer essa palavra nesta noite. Eu ia gravar amanhã, mas Deus falou, não, vai ser agora, nessa madrugada. Aracai, Antores, Subiandai. Porque tem pessoas que estão desesperadas e estão caindo em laços enganosos de espíritos enganadores. E aí o Espírito Santo de Deus incomodou meu coração para falar, você acha que a Bíblia é o mesmo que um jogo de cartas? Porque tem gente que fala assim, pastora, tira uma palavra para mim, como se a Bíblia fosse um jogo de cartas. Você acha que a Bíblia é um jogo de cartas? Você acha que a Bíblia é um meio de adivinhação? Você quer saber do seu futuro? Porque a maioria dessas pessoas que fazem essa pergunta ou que pedem, a pessoa escuta a palavra de Deus, a pessoa escuta a pregação, a pessoa vai no culto, quando termina o culto, Deus fala através da palavra, Deus fala através da pregação do pregador, Deus fala através das lives e no final a pessoa vem falar com a pessoa vem falar com o pregador, a pessoa vem falar com a pastora, vem falar com o pastor e fala assim, pastor, tira uma palavra de Deus para mim, deixa eu te falar uma coisa, isso que você está fazendo não é algo do Senhor. Você está querendo uma adivinhação do seu futuro. Você está querendo saber uma adivinhação do seu futuro. Você está querendo que aquele servo de Deus, que aquele pregador, que aquele pastor, que aquela missionária revele para você, entregue para você uma revelação para alguma coisa que vai satisfazer o teu coração acerca do seu futuro. Deixa eu te falar uma coisa. Se você quer adivinhação, meu querido, você tem que ir atrás de adivinhadores, porque a palavra de Deus é a própria revelação. A própria palavra de Deus é a revelação. Só que as pessoas não escutam a palavra de Deus. Escuta a palavra, presta atenção, se desliga do mundo um pouco. Se você vai para a igreja, desliga o celular, não fica no WhatsApp, presta atenção na palavra do início ao fim. Se você está escutando uma live, sai do WhatsApp, se desconecta do mundo, se desconecta da televisão, da internet e presta atenção na palavra. E às vezes Deus fala tão fortemente na sua palavra
palavra e no final a gente vai ler os comentários dos irmãos, os pedidos de oração, as pessoas falando assim: missionária, estou sofrendo, missionária, eu estou sofrendo não sei o que com o casamento, missionária, não sei o que. Eu sei, irmãos, todo mundo tem problemas, mas então você não escutou a palavra de Deus, porque toda a palavra de Deus vem para nos abençoar, toda a palavra de Deus vem para nos ensinar, toda a palavra de Deus vem para nos fortalecer, para te deixar melhor do que você está. Se você está ruim, se você está triste, se você está magoado ou magoada, se você escutar a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, você, quando terminar a palavra de Deus, no mínimo você tem que estar melhor. No mínimo, você tem que estar mais alegre, mais confiante, com mais fé no teu coração. Porque se você escutar uma palavra de Deus, seja numa live, seja na internet, seja na igreja, se você vai para a igreja, se você entra na igreja ruim e sai da igreja pior, a culpa não é do pregador, a culpa não é de quem está pregando, a culpa não é da igreja que é ruim, a culpa é sua que não prestou atenção na palavra de Deus, porque Deus ele fala comigo e com você, mas acontece, por que Deus fala com uns e não fala com outros? Porque você não está prestando atenção na palavra de Deus. Você vai para a igreja e está com o pensamento lá fora, no marido, na esposa, no namorado, no WhatsApp, na conta que tem para pagar, no que você vai comer quando chegar em casa, que lanche que você vai fazer. Não, irmãos, vamos parar com isso em nome de Jesus. Vá para a igreja, presta atenção na palavra de Deus. Está escutando uma pregação na internet? Presta atenção na pregação, escuta a palavra de Deus do início ao fim. E aí a pessoa não escuta a palavra, tem pessoa que pula a palavra, porque vê que o vídeo é muito longo, pula a palavra. Ah, vou pular essa parte aqui porque está muito longa, eu vou pular. Não, meu querido, se é para você pular, vai pular corda. Não pula a palavra de Deus não, porque a palavra de Deus, ela é preciosa. A palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco, Ramam, Turissub, Andaraia. E o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar para trazer isso daqui, escrito exatamente desta forma que você está vendo nessa figura, porque é para chocar mesmo, é um choque de realidade para os cristãos, é para você acordar, sair dessa cegueira espiritual. Isso chama cegueira espiritual. A maioria dos cristãos estão correndo atrás de revelações, a maioria dos cristãos estão correndo atrás de profecias, mas não escuta a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, não tem paciência para escutar um culto, uma pregação, não tem paciência para escutar uma pregação de uma live, não tem paciência, só quer um milagre, só quer revelação, só quer saber do futuro. Deixa eu te falar, você quer saber do futuro? A Bíblia não é carta de adivinhação, a Bíblia não é um jogo de cartas para prever o teu futuro, não. Isso aí tem outro nome, isso daí é outro lugar que você vai achar, porque no Evangelho do Senhor não é igual cartas de adivinhação. Não é cartas para descobrir, para adivinhar o teu futuro, Raman, Turissub, Andaraia. Fred, vai compartilhando nos grupos, faz esse favor para a missionária, para que outras pessoas escutem essa palavra nessa madrugada. Rakaian, Turissub, Andaraia. Sabe por quê? Porque é nas madrugadas que tem lives de pregadores, falsos pregadores, entregando profecia para todo mundo. É só nas madrugadas, então o diabo está usando as madrugadas para pegar as pessoas desesperadas, para entrar nessas lives de mentiras e falcatruas e entregando revelações falsas para todo mundo, enganando os corações carentes, enganando os corações que estão sofrendo, enganando pessoas que não têm sabedoria, pessoas que não lêem a Bíblia. Estão caindo nessa armadilha. Então vai compartilhando no máximo dos grupos que você fizer parte nesta madrugada. Compartilhe na sua linha de tempo para que outras pessoas acordem, saiam dessa cegueira espiritual em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E a palavra de Deus nos diz, eu quero dar 3 exemplos e vou encerrar e vou orar. 3 exemplos da palavra de Deus para você entender. Primeiro exemplo, 2 Coríntios capítulo 12. Aleluia, santo, santo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, diz assim a palavra de Deus. Aqui fala da visão do espinho na carne do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha um tormento na vida dele.
O apóstolo Paulo, ele dizia que ele tinha um espinho na carne, porque antes dele conhecer Jesus, ele era um homem muito ruim, ele era perseguidor, ele matava os cristãos. E ele tinha um espinho na carne, que até hoje muitos estudiosos não sabem dizer se ele era perturbado por algumas lembranças que ele tinha, se ele era perturbado e Deus permitia que ele fosse perturbado por alguns demônios, no qual atormentava ele, no qual usava ele quando atacava o povo de Deus antes da conversão do apóstolo Paulo. Muitos falam que esse espinho na carne era uma doença que o apóstolo Paulo tinha e que ele queria ser curado. Enfim, não fala na palavra de Deus especificamente o que seria esse espinho na carne de Paulo. Mas olha que Deus fala aqui. Olha que Deus fala aqui. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. O apóstolo Paulo falando, eu já orei 3 vezes ao Senhor para que Deus tirasse esse espinho da minha carne. E olha o que Deus falou para o apóstolo Paulo. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Jesus falou para ele assim, apóstolo Paulo, você se converteu, você está pedindo para mim que eu tire esse espinho da tua carne, mas eu não quero tirar, a minha graça te basta. Deixa eu te falar uma coisa, Deus faz quando Ele quer fazer, e quando Ele não quer fazer, você tem que glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Ah, missionária, mas isso então Deus não é bom. Deus é bom sim. Deus é bom e misericordioso, mas não cabe a nós questionarmos a Deus quando Ele não quer fazer algo no qual você está orando. Um exemplo disso, o filho da Êxila, cantora, o Brasil inteiro orou pelo filho dela, para que o filho dela vivesse. O Brasil inteiro orou para aquele filho da Êxila vivesse. E ele morreu, e ela falou, Senhor, se o Senhor tirar ele de mim, eu não vou conseguir mais louvar. Se o Senhor tirar ele de mim, eu não vou conseguir mais viver. E Deus levou o filho da cantora Êxila. Deus podia ter curado? Podia. O Brasil inteiro estava orando? Estava, mas Deus não quis fazer. Deus quis levar, porque Deus sabe de todas as coisas e os propósitos de Deus, os planos de Deus são maiores do que os nossos. Não cabe eu e você questionar. Então por que você fica tão desesperado querendo saber do seu futuro? Querendo saber do seu futuro, Ramam Turissub Andaraia. Querendo saber do seu futuro, querendo discutir com Deus, falando, Deus, se o Senhor tirar isso de mim, eu não te sirvo mais. Se o Senhor fizer isso, eu não vivo mais. Foi o que a cantora Êxila falou, deu depoimento na televisão. E Deus tirou o filho dela, e através da morte do filho dela, Deus deu um louvor para ela. E ela falou, Senhor, se o Senhor tirar o meu filho, eu não vou ter forças mais para louvar o teu nome. E o Senhor tirou, e ela continuou louvando ao Senhor. Aleluia, Santo, Santo. Para você entender. E o apóstolo Paulo não foi diferente. Ele pediu, Senhor, tira o espinho da minha carne. E Jesus falou, a minha graça te basta, Paulo. A minha graça te basta, aleluia, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, de boa vontade. Olha que Deus fala, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Paulo falou, amém, Senhor. Então, na minha fraqueza, eu vou te glorificar. Na minha fraqueza, eu vou te glorificar. Para que em mim habite o seu poder, para que em mim, Senhor, habite o poder de Cristo. Então Paulo entendeu o recado de Deus, que Deus não ia tirar o espinho da carne dele. E ele entendeu e falou, Jesus, mesmo assim eu vou te glorificar, mesmo assim te gloriarei. Como diz aqui no versículo 9, e de boa vontade gloriarei na minha fraqueza. O apóstolo Paulo reconheceu que Deus não ia tirar o espinho da carne dele.
Deus faz quando Ele quer fazer. E quando Ele não quer fazer, glorifica do mesmo jeito, porque Ele é Deus e Ele sabe de todas as coisas. Aleluia, Santo Santo. Mais uma passagem bíblica que fala, quando você já viu por aí, vem na igreja porque vai ter um pregador que entrega a revelação para todo mundo. Irmão, mas vai vir um pregador aqui na minha igreja, um pregador famoso que entrega a revelação, profecia para todo mundo. Você tem que ver quantos já ouviram isso. Quantos já ouviram isso? Ramanturissub Andaraia. Deixa eu te falar uma coisa. Para uma pessoa entregar a revelação para todo mundo, não é de Deus. Como que uma pessoa vai entregar revelação para todo mundo? Na maioria das pessoas do culto, a maioria das pessoas da igreja, eu não digo 100% das pessoas da igreja, mas pelo menos para metade da pessoa entrega a profecia, entrega a revelação. Na onde que está escrito isso, base bíblica para isso na palavra de Deus, no evangelho? Onde está escrito isso? Uma prova disso, aleluia, eu quero levar você a uma passagem bíblica que fala de Moisés. Que Moisés, ele subiu no monte e ficou no monte sem comer por 40 dias e 40 noites para poder falar com Deus, sem comer, 40 dias e 40 noites. Fala a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 34, 18, eu quero ler para você. E como que você me explica esses pregadores, esses pastores que são convidados para pregar nas igrejas, que são chamados para pregar na igreja, e todo mundo vai por causa da profecia, por causa da revelação, porque aquele pregador ficou famoso, ficou famosa, porque ele entrega a profecia para todo mundo. Você já ouviu isso? Porque tem muitos pregadores espalhados no Brasil assim. Olha, hoje vai ter na nossa igreja aquele pregador fulano de tal, que é uma benção, entrega a profecia para todo mundo. Entrega a profecia, tudo que tiver que revelar, ele vai falar. Tudo que tiver para ele falar, que Deus mandar falar, ele vai falar, ele vai entregar, ele vai revelar. Quantos já escutaram essa baboseira? Aleluia. E eu quero te dar um exemplo que não é assim que Deus fala, não. Não é assim que Deus fala. Você acha que Deus vai usar um servo para entregar profecia para metade da igreja? Vamos sair da ignorância, vamos sair da cegueira espiritual, pelo amor de Deus. As pessoas estão sofrendo porque não lê a Bíblia. As pessoas estão morrendo porque não tem preguiça de ler a Bíblia. Olha que diz a palavra do Senhor, o servo Moisés, que ouvia a voz de Deus, ele ouvia a voz de Deus. Deus apresentou para ele na sarça ardente. Deus apresentou a Moisés a primeira vez na sarça ardente. E ele ainda falou, tira a sandália dos seus pés, porque aonde você pisa é lugar santo. Até isso Deus chamou a atenção. Eu vou falar com você, mas tira a sua sandália, porque aonde você está pisando aí é lugar santo. Não é de qualquer maneira que eu vou falar com você, não. Para você se aproximar de mim, para você se aproximar dessa sarça ardente, dessa sarça que está pegando fogo, pelo menos tem que tirar a sandália dos seus pés, porque é impuro. E para falar com Deus tem que ter santidade, tem que ter intimidade. Até para Moisés se aproximar da sarça ardente, ele teve que tirar a sandália dos pés, porque Deus falou assim, o lugar onde você pisa é santo. Aleluia. Olha que diz em Êxodo, capítulo 34, versículo 18. Êxodo 34, 18, já estou terminando, eu quero só citar 3 exemplos para abordar esse tema que está escrito aí nessa imagem. Para abordar esse tema que está escrito na imagem. É um tema complicado, é um tema que gera confusão, é um tema que muitas vezes gera conflito, é um tema que muita gente não prega, mas precisa ser falada a verdade. Alguém tem que falar a verdade, alguém tem que abrir a boca e falar, para parar com essa palhaçada, dessa enganação dessas pessoas. Pessoas desesperadas nas madrugadas, entrando em lives de revelações, aonde não mostra nem a cara do pregador, não mostra nem a pessoa que está na live. Você não sabe se a pessoa está em casa, você não sabe se a pessoa está num terreiro de macumba, você não sabe se a pessoa está no monte, você não sabe se a pessoa está na rua, porque não aparece, só aparece a mão da pessoa. E a pessoa começa a entregar um monte de revelação para todo mundo da live. Isso é cegueira espiritual. Olha o que diz em Êxodo 34, 18, aleluia, santo, santo é o teu nome.
Êxodo 34, 18 diz assim a palavra de Deus. Êxodo 34, deixa eu ver se é 18 ou é 28. 28, perdão, irmãos. Êxodo 34, 28, diz assim a palavra do Senhor. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão e nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Moisés teve que subir no monte. Ficou 40 dias sem comer e sem beber água, se purificando, se santificando, para Deus aparecer para ele numa nuvem, que fala a passagem, você pode ler essa passagem toda de Êxodo 34, para que ele pudesse escrever na tábua os 10 mandamentos. Moisés, que já tinha falado com o Senhor na sarça ardente. E você acha que Deus vai falar com um pregador acerca de um monte de pessoas de dentro da igreja e vai entregar profecia da sua vida para um monte de pessoas? Deixa eu te falar, o inimigo, ele anda ao nosso derredor, procurando pessoas que ele possa tragar. O inimigo que eu falo é Satanás e seus demônios, demônios caídos que estão ao nosso derredor no nosso dia a dia. Ele sabe tudo o que acontece na tua vida, ele vê. Ele vê, ele nos cerca, ele só fica esperando uma brecha para poder atacar. Então, tudo que esses pregadores, que esses falsos pregadores entregam, essas falsas profecias, são coisas que demônios, entidades malignas sopram nos ouvidos deles para falar acerca da tua vida. Porque aí você fala, nossa, você chora com aquela revelação, você chora, nossa, ele falou tudo o que eu estou passando, como é que ele sabe? Como é que ele sabe? Mas aí ele falou da sua vida e falou de mais 50. E você acha que ele vai saber da sua vida, o que você está passando, o seu problema, e de mais 50 pessoas? Ou você acha que tem algum espírito maligno ali contando para ele a sua vida? Porque o espírito maligno, a entidade, a maioria desses pregadores, se você olhar o histórico dessas pessoas, vieram de terreiros de macumba. A maioria desses pregadores que se converteram, que saem entregando muitas profecias, muitas revelações, exageradamente, como eu estou falando, não são todos, mas são aqueles que entregam exageradamente nas lives e nas igrejas. A maioria desse histórico dessas pessoas vieram de centros de macumba, de terreiros, serviam a demônios, às entidades, e ainda assim acham que é Deus que estão falando com eles, mas não são. Você acha que Deus vai revelar a vida de 50 pessoas para um pastor falar no meio do culto? Você acha que Deus vai revelar a vida de 20 pessoas que seja numa live para a pessoa entregar a revelação? Aí você chora, fala, nossa, falou tudo que eu estou passando, por detalhe em detalhe. Irmãos, larga a mão de cegueira. Muitas dessas pessoas são influenciadas por entidades, espíritos malignos, assoprando no ouvido deles e falando acerca da tua vida, porque a palavra de Deus nos fala que o diabo ele anda ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Se ele anda ao nosso derredor, ele anda nos vigiando o tempo todo, e se ele anda nos vigiando, ele está vendo tudo o que está acontecendo na tua vida. Então, ele vai lá e sopra no ouvido daquele falso pregador e fala tudo o que está acontecendo na tua vida e você acha que é de Deus. Você acha que é revelação de Deus. Você acha que é profecia de Deus. Moisés, para ouvir a voz de Deus, precisou subir no monte. Primeiro, precisou subir no monte. Ficou 40 dias, 40 noites sem comer pão, sem beber água. Ficou em jejum 40 dias e 40 noites. Para Deus aparecer para ele numa nuvem e ele escrever nas tábuas os 10 mandamentos. Então, vamos sair dessa cegueira espiritual em nome de Jesus. E para encerrar, aleluia, muitas dessas pessoas querem saber do seu futuro. A maioria dessas pessoas que escutam uma palavra, termina uma pregação, termina o culto,
Termina um culto, termina uma pregação, você acabou de terminar o culto, o pastor deu a bênção, vai em paz, que Deus abençoe, terminou uma live, a pessoa vai, ou terminou o culto, a pessoa vai até o pastor, fala, pastor, ora por mim, para ver, para mostrar o que Deus fala, para mostrar para ver o que Deus mostra. Essas pessoas querem saber do futuro. Essas pessoas querem saber do seu futuro. Deixa eu te falar, meu do seu futuro é Deus, não é pastor, não é pastora, não é missionário. Você não escuta a palavra de Deus. Aí você fala, ora para mim, pastor, ora para mim, missionária, porque eu quero ver o que Deus fala para mim. Tira uma palavra para mim, porque eu quero saber o que Deus mostra. Deus acabou de falar, meu querido, na palavra dele. Você não prestou atenção no que foi pregado? Deus acabou de revelar, acabou de falar com você através da palavra, através do evangelho, mas você está tão desesperado, tão desesperada, querendo saber do seu futuro, querendo saber o que está por vir, querendo saber o que vai acontecer, que você nem prestou atenção no que foi pregado, tanto nas lives, tanto na igreja, qualquer lugar que você escuta a palavra de Deus. Para encerrar, olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6, e já vou orar pela tua vida. Irmãos, eu precisava trazer essa palavra hoje. Eu ia dormir, mas o Espírito Santo de Deus começou a me incomodar de uma maneira tão forte que ele falou, não, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. E nós obedecemos a voz de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34. Depois eu vou deixar no título as passagens que eu falei aqui para você ler, amém? Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 6, do versículo 25 ao 34, que nos diz assim, essa passagem é maravilhosa. Essa passagem é maravilhosa. Isso é para as pessoas que estão desesperadas, angustiadas, as pessoas que estão ansiosas com o futuro. Para você que está ansioso com o seu futuro e não sabe o que vai acontecer, essa palavra é para você, para fechar com chave de ouro, para fechar uma palavra forte no teu coração e na tua vida. Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo, aleluia, 34. Eu vou ler direto e depois eu vou orar pela tua vida. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Você está preocupado com o que você vai vestir, o que você vai comer, o que você vai fazer, o que você vai beber? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves dos céus. Escute isso para a glória de Deus. Você que está ansioso, você que está ansiosa querendo saber do seu futuro, você que está querendo uma previsão do futuro, olha a revelação de Deus aqui na palavra. Você não precisa procurar cartomante, você não precisa procurar cigano, você não precisa procurar jogo de cartas para você saber do seu futuro, não. A própria palavra de Deus está falando com você. Olha o que diz aqui. Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, ou seja, nem trabalham, nem semeiam, nem se ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor do que essas aves? Ou seja, as aves não trabalham, as aves não se preocupam com a vestimenta, não se preocupam com nada, e Deus propõe tudo para elas. As aves do céu têm aonde dormir, têm o que comer, porque Deus prepara tudo para elas. E Deus fala aqui, você acha que se Deus prepara tudo para as aves dos céus, que não trabalham, que não fazem nada, dirá para vocês, você acha que você não tem mais valor do que uma ave do céu? Aleluia, santo, santo. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar, aleluia, um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem e também não trabalham,
Deus está falando, olha para o campo agora. Você já olhou para o céu, agora olha para o campo. Olha como as flores crescem. Olha como os lírios crescem e não trabalham. Olha como eles crescem, eles recebem alimento da terra, eles recebem água do céu para alimentar, para poder irrigar a terra. E eles crescem sem trabalhar, sem ter trabalho nenhum, porque Deus cuida deles também. Aleluia, santo, santo. Que coisa maravilhosa. Versículo 29. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Nem Salomão, deu um exemplo de Salomão, que foi um dos servos mais ricos que esteve na terra, relatado na Bíblia. Rei Salomão foi um dos reis mais ricos que Deus deu riquezas para ele. E comparando ao rei Salomão, olha que diz essa palavra. E quanto ao vestido, por que andais, e vos digo que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Qualquer uma esses exemplos que Deus deu. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós? Homens de pequena fé. Deus está falando, por que você está com tão pequena fé desse jeito? Por que você está desesperado com o seu futuro? Deus está falando aqui, assim Deus veste a erva do campo, que hoje existe. Hoje existe. E amanhã será lançada no fogo. Não vos vestirá muito mais a vós? Se Deus veste a erva do campo, cuida da erva do campo, cuida dos pássaros dos céus, você acha que Deus não vai cuidar de você? Aleluia, santo, santo. E a palavra de Deus nos exorta, homens de pequena fé. Aleluia. Não andeis, pois, inquietos, ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Gentios, aqueles que não servem a Deus. Gentios aqui significam aqueles que não acreditam na palavra de Deus, aqueles que não acreditam em Jesus Cristo, aqueles que não acreditam na providência divina. Está falando aqui, porque todas estas coisas os gentios procuram. Gentios procuram. Pessoas do mundo procuram. Pessoas que não acreditam na providência de Deus, que não confiam em Deus. São pessoas que não confiam em Deus, que procura, que fica preocupado, ansioso, ansiosa com o dia de amanhã, querendo saber do seu futuro, porque não confia em Deus. Deus está falando, essas pessoas são comparadas como os gentios. Aleluia. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitais. Olha que coisa linda. Deus, o nosso Pai Celestial, Ele bem sabe do que você necessita. De todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E ainda Deus reforça, não vos inquieteis, não fica ansioso, não fica ansiosa, não fica inquieto, não fica inquieta, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Aleluia. E eu encerro com essa palavra e quero orar pela tua vida. Deus está falando, não se preocupe com o dia de amanhã. Para de querer ficar correndo atrás de profecia e revelação. Para de querer saber do seu futuro em lugares aonde Deus não habita. Em jogo de cartas, jogo de búzios, em outros lugares onde Deus não habita por causa do seu desespero. Não vá nesses lugares, confia no Senhor, que Ele cuida das aves do céu, Ele cuida dos lírios do campo, Ele veste as ervas do campo e no outro dia Ele lança no fogo e Ele está falando, não cuidará dele, de vós? Ele cuidará de vós. E fala nesse último versículo que eu acho lindo, maravilhoso. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã.
Não fique ansioso, preocupado, preocupada com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Ou seja, Deus já está lá cuidando do teu futuro para você. Que essa palavra venha falar fortemente no teu coração. Eu quero orar pela tua vida. Feche os teus olhos. Pai querido e Pai amado, que essa palavra venha queimar os corações e venha abrir os olhos dos cegos, aqueles que estão cegos espiritualmente. Que essa palavra venha acalmar os corações ansiosos e preocupados com o futuro, porque o futuro pertence ao Senhor. Se tem alguém aqui, Deus, ansioso, ansiosa, preocupado com o dia de amanhã, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, entra com teu poder, ó Pai, e toca nesse coração e tira toda a preocupação, toda a ansiedade agora, em nome de Jesus. E faça, Deus, faça, Espírito Santo, com que essa serva, com que esse servo do Senhor escute essa palavra e entenda que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor sabe de todas as coisas e que o dia de amanhã o Senhor já está preparando para nós. Aqui nesse último versículo fala: não inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã já basta para si mesmo. Ou seja, o dia de amanhã já está preparado pelas mãos do Senhor para a tua vida. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu abençoo essa noite, essa madrugada, esse dia que se inicia, que todos sejam abençoados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, minha gente linda e abençoada. Compartilhe essa palavra com alguém que você conhece, que fica correndo atrás de profecia, atrás de revelação, que fica sofrendo com as profecias, porque a pessoa recebe profecia e revelação e fica se apegada nisso e fica sofrendo. Porque muitas das vezes é falsa profecia, falsa revelação e não acontece. E a pessoa sofre por isso, porque não acontece. Porque não veio de Deus, veio do homem, veio da carne. E a pessoa fica sofrendo com isso. Então compartilhe o máximo que você puder. Marque o nome das pessoas aqui nos comentários. Se você está aqui pela primeira vez, recebe um abraço da missionária Poliana no seu coração. Fique à vontade para você participar mais vezes. Ativa aqui no Facebook. Ativa aqui em cima nesses 3 pontinhos em cima dessa imagem todas as notificações do vídeo, para quando nós entrarmos ao vivo, o Facebook te avisa. Se você não me acompanha pelo canal do YouTube, vou deixar os links aqui em cima, pessoal. Aqui em cima no Facebook, no título desse vídeo, os links da missionária. Se você não me acompanha pelo canal do YouTube, se inscreve aqui embaixo e está me assistindo pelo canal do YouTube e ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no canal, se inscreve aqui embaixo do vídeo, tem um botãozinho se inscrever, se inscreve, ativa o sininho e marca todas as notificações, porque assim, quando tiver palavra, vídeo novo, o YouTube vai te avisar e você vai ser abençoado pela palavra de Deus e pelo poder da oração. Amém? Pega a sua mão direita, coloca a mão direita sobre o teu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam sobre a vida de todos vocês, não somente hoje, mas todos os dias, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz, minha gente linda, abençoada, e até a próxima, se Deus quiser.